Bom dia, investidores! Sejam todos bem-vindos ao canal de investimentos em tecnologia e mercado financeiro. Eu, Albany Trader, falo com exclusividade do escritório da Albany Trading and Stock Market, local onde nós realizamos todas as nossas operações de mercado financeiro ao vivo e transmitimos para vocês. E também onde ministramos as aulas do nosso curso Aprendendo a Operar no Mercado Financeiro. Um recado que, inclusive, eu vou passar para vocês no final do vídeo de hoje. Lembrando que nós estamos aqui gravando o nosso panorama de mercado. Se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Ative a notificação do sininho para que você possa acompanhar todos os nossos vídeos e novidades com exclusividade. E hoje, terça-feira, 12 de julho de 2022, aproximadamente 8 horas e 10 minutos, eu vou iniciar o nosso panorama de mercado fazendo referência a um acontecimento passado, né? Eu falo muito em nossas aulas, de acordo com a nossa metodologia e tudo aquilo que a gente passa para os alunos, de acordo com as nossas experiências e vivências no mercado. Eu digo que tem três conceitos básicos da nossa vida do dia a dia que eu uso muito no mercado financeiro. O primeiro é o passado, né? Porque passado é história, ou seja, tudo fica muito mais simples e mais fácil de explicar depois que já aconteceu. Então, o histórico do mercado financeiro, ou seja, o passado, aquilo que aconteceu no passado, nos cria algumas justificativas para explicar o porquê determinados fatos aconteceram. Então, a gente vai lá no passado para entender um pouquinho do que aconteceu. O futuro. O futuro é mistério, não é? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. A gente tem uma previsão de acordo com o que um determinado presente nos mostra hoje, é que nós temos algumas probabilidades e possibilidades do que possa vir a acontecer em um futuro próximo. Mas lembrando que tudo isso pode mudar. Então a gente vai no passado para entender um pouco da história do que aconteceu. Aí nós nos encontramos nessa dádiva atual que Deus nos concede todo dia, que é o presente. E esse é o ponto mais importante para nós traders. Nós temos que nos atualizar e nos mover no presente. Nós temos que tentar absorver do mercado, criar um sentimento de para onde esse mercado vai e a gente acompanhar esse presente. Então a gente estuda o passado, vive o presente, que é o agora, prevê o que pode acontecer no futuro, que pode ou não acontecer, mas lembrando que a missão do trader é acompanhar para onde o mercado vai. Acompanhar a tendência, e a tendência também é um momento de mercado. Existe uma tendência primária, que é quando aquele mercado abre, baseado nos estudos anteriores e o que aconteceu ali no cenário internacional da noite passada, ali a madrugada, tudo está relacionado ao pré-market. Então existe uma tendência primária, mas quando as coisas começam a acontecer, o mercado futuro abre, o mercado à vista abre, as coisas mudam. O cenário lá fora muda. Por quê? Porque as pessoas começam a tomar atitudes diferentes. Então, a missão do trader é se movimentar no seu presente de acordo para o lado que o mercado vai. Ou seja, é acompanhar a tendência de mercado. Não é ficar em uma determinada teimosia, enviesado
em um determinado conceito por causa de alguns fatos e querer que o mercado faça aquilo que você quer. O mercado não vai fazer o que você quer. O mercado vai fazer aquilo que estiver presente nas movimentações em que todos os players atuantes, players institucionais, diversos fatores e notícias, acontecimentos globais, mundiais, a macroeconomia como um todo, estiver acontecendo nesse momento, é para onde o mercado vai. E você, trader, eu, trader, nós temos a missão de acompanhar para onde esse mercado vai. Então, nós vamos dar uma passadinha rápida para entender um fato que aconteceu na sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, no nosso mercado. Para entender, eu quero que vocês entendam, vocês, Albany Traders, quero que vocês entendam o que aconteceu com o mini índice e com o mini dólar. Principalmente na sexta-feira, que foi divulgação do payroll. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui no Profit. Nós utilizamos a plataforma Profit Pro. Nós vamos analisar um pouquinho do que aconteceu na sexta-feira com a divulgação do payroll. Como vocês sabem, o payroll ele é um índice da taxa de desemprego norte-americana. E o que aconteceu no dia 8 de julho de 2022, às 9h55 da manhã, é que a economia americana acrescentou inesperadamente mais de, vamos dizer assim, aproximadamente 372 mil vagas de emprego em junho, em comparação com o aumento de 390 mil vagas em maio. Então, isso é bem acima das expectativas dos mercados anteriores, apontando o quê, pessoal? Ainda para um mercado de trabalho apertado. Então, registrou-se o crescimento notável de emprego nos serviços profissionais, nos empresariais, lazer, hospitalidade, cuidados de saúde. Ou seja, a taxa de desemprego ela permaneceu um pouco inalterada em 3,6%, com linha nas estimativas de mercado. Então, o que aconteceu aqui com essa notícia do payroll que saiu no dia 8 de julho, na sexta-feira? Eu estou colocando aqui o gráfico, aqui está no diário, porém, eu vou colocar aqui 5 minutos para poder mostrar para vocês aqui de uma forma melhor, mais didática. Vamos lá. E dia 8 de julho, vou abaixar um pouquinho aqui, já vai dar para mostrar para vocês. Então, dia 8 de julho, olha só, pessoal. Aqui o horário 9, vamos ver aqui 9h30 da manhã, quando sai o número. Então, o que aconteceu? O mercado, ele abriu mais ou menos aqui, nos 5.383, e aí ele se lateralizou aqui um pouquinho, tudo. O que acontece? Próximo das 9h30, 9h25, quando começa a sair o número, ele está aqui na casa mais ou menos dos 5.372, e quando sai o número, ele dá uma balançadinha para baixo, ele desce aqui um pouquinho, uns 7, 8 pontos, e de repente, com a divulgação do payroll, ele sobe aproximadamente 30 pontos, bate aqui esse topo
Vamos colocar aqui esse topo, 5.402, deixa o pavio e começa a lateralizar aqui um pouquinho. Nós estamos no gráfico de 5 minutos, então aqui são 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Ou seja, depois da divulgação desse payroll, que muita gente estava esperando o mini índice, que é o índice futuro, o WINZ22, desculpa, WINQ22. Então, todo mundo estava esperando que o índice futuro, o WINQ22, fosse subir, porque, de acordo com algumas estatísticas, dias de payroll, aí no passado, o índice sempre sobe um pouco, tem muita volatilidade. Mas o que aconteceu? O dólar, depois da divulgação do payroll, vocês podem ver aqui, 9,50, ele começa a despencar. Ele cai 60 pontos até as 10,25, aí ele sobe 29 pontos aproximadamente até as 11 horas, aí depois ele despenca de novo, mais 54 pontos, ou seja, ele começa a fazer topos e fundos descendentes. Depois ele sobe mais um pouquinho, faz um pullback, tem um respiro, só que aí ele volta numa queda muito forte, cai mais 70 pontos, quase aproximadamente, e termina o dia aqui, nesse fundo, nos 5.283 e pouquinho. Então, na verdade, o dólar, ele toma mais ou menos do preço dele, da abertura da sexta-feira, ele toma uma queda de mais de 100 pontos. É uma queda bem considerável, pessoal. Bem considerável. No entanto, o mini índice, o WINQ22, vou colocar aqui também nos 5 minutos. Vejamos o que acontece dia 8 de julho. Aqui, 8 de julho, abertura. Deixa eu arrumar mais um pouquinho aqui, para a gente enxergar melhor. Então, índice 8 de julho, está aqui, abertura 102.322, dia 8. Ele já abre aqui tomando uma queda de aproximadamente uns 800 pontos. Aqui, na divulgação do payroll, 9,6 aproximadamente, ele sobe um pouquinho, olha só, ele atinge ali 1.000 pontos, ou seja, ele busca a máxima no 102.811, com a divulgação aqui dos números do payroll, ele sobe 1.125 pontos, e o que era para se sustentar, na verdade, ele começa a cair. Ele toma uma queda, faz um fundo considerável, 1.300 pontos para baixo, faz um pullback, mais de 50%, volta a cair novamente por volta das 14 horas, faz mais um pullback, mais 500 pontos, volta a cair mais 400 pontos, e aí ele se lateraliza. Ele fica aqui congestionado, né? Desde, a gente pode anotar aqui no gráfico, desde as
16 horas até o final do pregão, ele fica congestionado aqui mais ou menos num range de 300 pontos. Ele se congestiona aqui. E termina o dia próximo, como vocês podem ver, a mínima. Aqui ele tem o fundo da mínima, que foi no 101, 124. Ele atingiu essa máxima, que foi 102, 819, e aqui tem essa mínima. Ou seja, o resultado do payroll não foi satisfatório para o índice, e o índice tomou a queda. E, ao mesmo tempo, o dólar também tomou a queda. Olha só. Então, você tem aqui o dólar tomando essa queda aqui de quase 120 pontos. Uma queda muito expressiva. E você tem o índice. O índice também aqui. O índice também tomando queda. Olha só. 1.000 e poucos pontos da abertura do dia anterior. Então, na sexta-feira, você tem índice para baixo e dólar para baixo. É uma relação que não é muito comum, pois a gente sempre observa um movimento de correlação entre o índice e o dólar, né? Muitas das vezes, aonde nós temos índice para cima e dólar para baixo. Ou seja, pessoal, a gente percebeu que nessa sexta-feira, dia 8 de julho, com o resultado mais esperado, que é toda sexta-feira do mês, que é o payroll, o índice não sustentou a alta, tomou a queda. O dólar também tomou a queda. E é uma coisa que, lá no final do pregão, a gente fica com aquele sentimento assim, estranho, né? Índice para baixo, dólar para baixo. Terminamos a sexta-feira, às 17 horas e 55 minutos, com esse sentimento. Pelo menos eu tive esse sentimento. É alguma coisa errada, né? Índice para baixo, dólar para baixo. E isso nos preocupou bastante. Aí vem o final de semana, sexta-feira, termina o pregão, sábado não tem mercado, domingo às 18 horas começa a abrir o mercado Forex, que é onde a gente começa a analisar a abertura das bolsas mundiais, os índices mundiais, e a gente começa a fazer um panorama de mercado, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, mas nós vamos fazer isso um pouquinho mais lá para frente. Eu estou voltando um pouquinho para vocês entenderem a história, para a gente tentar prever um futuro próximo. E no presente a gente se posicionar muito atento, absorvendo o sentimento do mercado para seguir a tendência do mercado e para onde o mercado vai. Então, quando foi no domingo, nós começamos a observar uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, pessoal. Aqui, na nossa plataforma de Forex, nós começamos a observar isso no domingo. Ali foi a madrugada toda. Começamos a observar Alemanha para baixo, China Company para baixo, HK50 para baixo, Nikkei para baixo. Os índices mais importantes do mercado norte-americano, Dow Jones, o S30 para baixo, tomando queda.
O S100, Nasdaq, para baixo. O S500, S&P 500, índice de referência que reflete e desloca preço aqui no nosso mercado nacional, no nosso cenário, na nossa bolsa de valores. O S&P 500 é uma referência para nós. Vamos dizer que é como se a tendência do mercado brasileiro, nacional, fosse acompanhar alguns movimentos do S&P 500, Dow Jones, mas mais S&P 500, também para baixo. O S2000 também para baixo, as 2.000 empresas mais importantes também para baixo, Alemanha para baixo, Europa para baixo. Quando a gente começou a acompanhar esse mercado, esses números, mas não os que estão aqui, os de ontem, na madrugada de ontem, que já estavam negativos. Quando a gente começou a acompanhar esse mercado, foi quando nós tivemos o seguinte sentimento: poxa, bolsas mundiais caindo, lá fora tudo caindo. Commodities para baixo, minério de ferro para baixo, petróleo para baixo. Então, se você tem queda de minério de ferro, você tem repercussão na Vale. Você tem queda do petróleo, você tem repercussão na Petrobras. Lembrando-se que Petrobras e Vale são as duas empresas que fazem grande peso na constituição do índice futuro e do IBOV. Então, prever-se-ia que teríamos uma queda no mini índice. Mas e o dólar? Porque na sexta-feira tivemos índice para baixo e dólar para baixo depois da divulgação do payroll. E eu disse para vocês, fechou o mercado na sexta-feira e o meu sentimento, eu fiquei duvidoso. Eu falei, peraí, tem alguma coisa que não está batendo. Aí na madrugada de domingo, cenário macroeconômico, bolsas mundiais para baixo. Então, índice para baixo, Ibovespa para baixo. Mas e o dólar? Olha só. Quando nós vamos analisar o dólar, o USD-JPY, que hoje aqui está em baixa, mas vamos olhar ele aqui no gráfico. O USD-JPY tem, nessa madrugada, ele dá um tiro, mais ou menos aqui, olha só, ele dá um tiro incrível. Ele atinge a máxima histórica. Inclusive, vou até aqui traçar para vocês, o USD-JPY, que é base vezes cotação, dólar versus ien, é um termômetro aqui para nós, muito negociado no Forex. Olha o tiro que o USD-JPY dá exatamente nessa madrugada de 10 para 11 da nossa abertura aqui. Olha só, 128 pips e depois vai para 178 pips, atingindo a máxima histórica dele. Como se ele fizesse um topo duplo, né? Mas entre o presente e um passado bem lá distante, em torno de 1999, nós estamos em 2020,
2022, então são 23 anos, para vocês terem uma ideia. Mas ele atinge a máxima histórica dele. Então, na madrugada de 10 para 11 de julho, a gente vê o USD-JPY dando esse tiro incrível. Aí, quando você vai olhar o Dow Jones para baixo, Bitcoin descendo, está tomando queda, até agora tomando queda. Inclusive, pessoal, todas as criptos estão negativas, tá? Ainda continua esse sentimento de risk-off, que é o sentimento a risco no mercado das criptomoedas. E aí, quando você vai ver o dólar no mundo, você vê o euro, não esse resultado agora, o euro caía, a libra esterlina caía em relação ao dólar. O dólar subindo, mesmo com todas as moedas exóticas no mundo subindo. Base vezes cotação. Então, qual foi o cenário que a gente teve? Qual foi o panorama de mercado que nós tivemos para a abertura do dia 11 de julho de 2022? Foi simplesmente um cenário que nós prevíamos que o índice já iria abrir em um gap de baixa. Lembrando que gap de baixa ou de alta é a diferença de preço entre um fechamento anterior e uma abertura do presente, do futuro, do índice futuro. Então, nós já prevíamos que o dólar estava subindo no mundo e que o cenário global das commodities, do minério de ferro, do petróleo e das bolsas mundiais era de queda. Então, qual era o nosso sentimento para o dia 11 de julho? Ibovespa para baixo, dólar para cima. E agora, voltando aqui, pessoal, nós temos o resultado desse sentimento que nós tivemos, de acordo com a nossa análise, com o nosso estudo. Por isso que eu sempre falo, nas aulas que nós ministramos, que o operador de mercado, o trader, ele precisa estar sempre estudando, ele precisa estar muito antenado, em contato com todos os acontecimentos, com todas as notícias, acompanhando o mercado Forex, acompanhando o mercado internacional, para que ele possa ter a mínima ideia do que possa acontecer. Lembrando-se que tudo pode mudar. Pode tudo, inclusive nada. Esse é o mercado financeiro. É um mercado que eu sou extremamente apaixonado e sou um grande estudioso, não só de mercado financeiro, como de outras disciplinas também ao longo da minha carreira. Mas o mercado financeiro, ele me mostrou ao longo desses anos de operação, como operador de mercado, ele me mostrou a porta que eu devo saber encontrá-la e saber abri-la, que me dá todas as oportunidades e grandes oportunidades de me posicionar e de conquistar a independência financeira e ganhar o dinheiro, que é um dos objetivos que todos nós temos todos os dias para realizar nossas conquistas. Então, o mercado financeiro, para mim, ele é muito importante, ele é assim, ele é a porta de abertura para tudo que você quer conquistar.
né? Ele pode te dar tudo, pode te tomar tudo também se você entrar pela porta errada, se você abrir a porta errada, se você tomar a decisão errada, se você estiver contra o mercado, se você estiver contra ele. Então tem que tomar muito cuidado, ter muito gerenciamento de risco, muita disciplina, dominar muito o fator psicoemocional, o psicológico do trader é muito importante. Então foi o que aconteceu, né, pessoal? Dia 11 de julho, abriu o mercado, olha só, o gap, o dólar já abre com um gap de aproximadamente 50 pontos do fechamento anterior de sexta-feira, que é o que eu falei para vocês, é aquilo que eu disse para vocês. Na sexta-feira, o dólar fechou lá embaixo. E eu fiquei pensativo. Não, tá errado. Vai, não é. E aí, o que acontece? Na segunda-feira, o dólar já abre com um gap de aproximadamente 50 pontos. Não corrige, não tem correção, ele não fecha gap. E aí, pessoal, é só foguete para cima. O dólar sobe mais 75 pontos. Então, olha só, a mínima do dólar, a máxima, que é a máxima de ontem, 5.417 pontos e meio. Dólar só para cima. Quase 2% de alta. Então, ontem, dia 11 de julho, quem tentou, em qualquer lugar que seja, o dólar foi totalmente direcional. Quem tentou, em qualquer lugar que seja, vender o dólar, se deu mal, pessoal. Porque não teve preço médio que fizesse fazer com que a operação fosse vencedora, fosse ganhadora. Quem vendeu o dólar ontem, não deu, hein? Não deu. Tendência claríssima de alta do dólar, aqui fazendo a trend line, não foi rompida, não foi quebrada, dólar para cima, dólar para cima, dólar para cima. Foi o que aconteceu ontem. E no mini índice? Vamos lá ver o mini índice. É a mesma coisa, aquele sentimento. Ontem foi correlacionado. 100% de correlação. O índice já abriu num gap de baixa, 1.000 pontos para baixo. Olha só. Depois que abriu para baixo, não subiu mais, pessoal. Olha só. É só queda. É queda, 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 queda. Então, ontem, forte tendência de baixa. Queda forte, mais de 2%. Então, essa análise que nós estamos aqui mostrando para vocês é realmente a análise daquilo que nós sentimos na madrugada do dia 10 para o dia 11, foi de domingo para segunda. Estávamos preparados no dia 11 para a compra do dólar e para a queda do mini índice, inclusive de acordo com as operações que nós fizemos aí e colocamos para vocês com exclusividade as operações ao vivo do mercado financeiro. 95% foram vendas. Tentamos pegar uma compra de fundo, mas já protegendo ali curtinho para não dar errado e para não devolver o gain. E valorizando o pouco que se ganha, né? A gente tem que aprender a valorizar o pouco, porque quem não valoriza ganhar R$50
R$100, não vai conseguir ganhar R$200, R$500. Se não valorizar os 500, não vai conseguir ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Não vai, não tem como. Você tem que seguir essa disciplina para não se auto-boicotar. Então, isso é muito importante. Tá? Então, de acordo com as operações que vocês têm aí gravado, foi o que nós fizemos baseado nesse sentimento de mercado. Agora, vamos lá. Hoje, 12 de julho de 2022, são aproximadamente 8 horas e 46 minutos. Eu, Albany Trader, falo com exclusividade do escritório da Albany Trade, onde aqui são realizadas as nossas operações e ministradas as nossas aulas de mercado financeiro. E hoje, o panorama do mercado, olha só, vamos ver aqui. Hoje, o panorama de mercado, qual que é, pessoal? Vamos ver. Olha só. VIX, 1,87 para cima. D30 Alemanha, queda. China, queda. HK50, queda. Nikkei, queda. E Dow Jones, queda. Mais queda. Nasdaq, queda. S&P 500, mais de 0,5%. O S2000, quase 0,80. Reino Unido para baixo, Eurostoxx para baixo. Tudo para baixo de novo, pessoal. Olha só. Bitcoin, tomando queda. Todas as criptomoedas em queda. Uma mínima aí correção do dólar, do ouro, a prata está em queda. Petróleo, queda também, pessoal, 3,84% de queda no petróleo. Vem mais pancada na Petro, hein, pessoal? Dólar no mundo. Vamos lá, dólar no mundo. O USD-JPY corrigindo um pouco, mas está em forte tendência de alta. Fortíssima tendência de alta. Próxima à máxima histórica, olha só. Tendência de alta fortíssima. Isso aqui não é nenhum pullback, isso aqui não é nenhuma correção. Não corrigiu ainda. O SDJPY é um termômetro que indica para nós uma forte tendência de alta no dólar. Aí você tem aqui o euro estacionado, a libra também perdendo, dólar no mundo também mantendo a sua alta, enfim. Enfim, pessoal, o que nós voltamos aqui a dizer para vocês. Mediante esse cenário que nós temos ainda, de incerteza, de risk-off, para mim, já entramos num bear market, no mercado de queda. Porque estamos acompanhando a queda dos principais índices desde quinta-feira da semana passada. Mas é feito de tudo para subir esse Ibovespa, para subir esse mini índice. E esse mini índice, quando ele sobe, ele dá um tiro para cima, ele sobe, põe todo mundo comprado, de repente ele despenca e mata os comprados, pega o stop da galera aí, de todo mundo. Então, hoje, particularmente, eu digo a vocês que o sentimento ainda é um pouco confuso. Talvez uma pequena correção no dólar, mediante a alta de ontem. Sei, talvez uma correção aí de 0,25%, 0,5%. Mas, por enquanto, o que indica ainda é a alta do dólar. Mas uma pequena correção, ok.
eu espero uma pequena correção. Agora, do mini índice, o que está apontando todo o cenário é continuação do movimento de queda. Então, é muito importante para nós, para mim, que sou operador de mercado, para os nossos alunos que estão aqui também, ao vivo, operando conosco, aprendendo. O importante é muita disciplina, gerenciamento de risco, seguir as regras, os pontos de entrada certa, aonde nós achamos que a coisa pode acontecer, porque ninguém sabe de nada, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe aonde para, ninguém sabe aonde vai ficar. Como eu disse para vocês, o passado é história. É muito fácil de explicar tudo isso que aconteceu depois que aconteceu. O futuro é uma previsão daquilo que a gente acha, tem uma ideia. Existem possibilidades, probabilidades que algo vá acontecer. Agora, o mais importante é aqui, agora, o presente. Porque é nesse presente que nós temos que ter a resiliência, a perspicácia, a ciência da paz, que é a paciência, o foco, concentração, para olhar para esse mercado e sentir para onde ele vai. E nós acompanharmos. É isso que nós tentamos fazer nas nossas operações. E para finalizar, pessoal, passando aqui o último recado, a partir do dia 1º de agosto serão abertas as inscrições do nosso curso online Aprendendo a Operar no Mercado Financeiro. Nós vamos mandar os convites e teremos valores muito especiais para todos os membros que estão no nosso grupo da Albany Trading and Stock Market, para vocês que estão aqui no YouTube, para vocês que estão lá no nosso Facebook, no nosso Instagram. Eu agradeço muito o carinho de todos e lembrando que o nosso objetivo é realmente de ensinar, transmitir conhecimento baseado nas nossas experiências e na nossa vivência de mercado, ensinar as pessoas a como manusear, a como operar e entender um pouquinho do que é e como é esse nosso maravilhoso mercado financeiro. Um bom dia a todos vocês, investidores, operadores, empreendedores, membros do canal que estão aqui conosco. E eu desejo uma ótima semana com operações vencedoras no mercado financeiro. Um grande abraço.